Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma das nossas conexões da manhã no ar, gente! Março aí começando e a gente iniciando aí. Bom dia, Nata, bom dia, Cláudia, Aline, Yane. Quem mais que tá aqui comigo? Silvia, Ludmila, Feltro, a Jaque, Michele, Glaze. E mais? Milena, Andresa, Anne, Amanda, bom dia. Eu, Pri Paiva. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos às nossas conexões da manhã. E hoje a gente está começando uma maratona firme e gentil ao mesmo tempo. Como, Gabi, conseguir ser firme e gentil ao mesmo tempo? É isso que a disciplina positiva tanto dissemina e nos ensina, e é a maior dificuldade de todos nós pais, sermos firmes e gentis ao mesmo tempo. Ou a gente acaba sendo permissivo, ou a gente acaba sendo autoritário. E a dificuldade está aí. Então, essa semana e semana que vem, se eu não me engano, a gente vai fazer 2 ou 3 semanas, depois eu vou conferir no calendário, de maratona, ok? Maratona firme e gentil. Então, teremos segunda, terça e quarta-feira, 3 dias da semana, certo? São de lives das conexões da manhã. Então, nesta segunda, nesta terça e nesta quarta, nós teremos a maratona firme e gentil e eu vou passar dicas importantes para vocês sobre esse assunto, que com certeza vai ajudar a gente a educar melhor, né? Vocês, a mim mesma, porque quando eu ensino eu aprendo de novo. E eu tenho 2 filhos aqui, então eu não posso parar de estudar nunca. A gente não deve parar de estudar nunca, nem eu, nem vocês, nem ninguém que tenha criança e que lide com criança, que goste de crianças. Porque a gente tem que aprender a lidar com um cérebro tão pequenininho que tá aprendendo tanta coisa. Mudar a nossa visão para isso, certo? Saudade que eu tava de vocês. Muita gente me perguntando sobre a praia. Foi umas férias, nossas férias tinham sido programadas há muito tempo já, desde acho que de metade do ano passado. Já tínhamos, né, decidido ir para lá, reservado, enfim, e foi muito bom. Santa Catarina também fechou, se eu não me engano, esse final de semana teve lockdown lá, sábado e domingo, por conta do turismo, né? Muita gente vai pra lá, não adianta. Mas foi uma viagem muito boa, muito gostosa, muito proveitosa. E agora estou de volta, né? Com os conteúdos, com os cursos. A gente vai ter curso esse mês, gente. Agora em março, final de março, a gente vai ter curso, certo? Amanda tá dizendo, tá moreninha. Pois é, gente, ó, marquinha até, né? Solzinho, graças a Deus, Deus foi tão bom com a gente, pegamos muito sol, foi bem gostoso. Certo, gente? Então, no final desse mês teremos curso, tá? O nosso curso Manual da Mãe que Evolui, Manual das Mães que Evoluem. Então, não esqueçam, reservem aí o tempinho de vocês, o cartão de crédito de vocês, para vocês conseguirem estar comigo. Vai ser um curso ao vivo, vai ser online, mas vai ser ao vivo, não vai ser aula gravada. E eu vou estar com vocês ali na telinha online, pelo aplicativo Zoom, num curso para lá de especial, para a gente aprender a educar com respeito, se entender um pouco, para poder entender a criança e aprender ferramentas importantes de educação. Tá certo? E vamos lá, o que interessa então? O que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre como ser firme sem ser autoritário. É a dúvida de muitas mães, acredito eu. Estava eu caminhando com a minha amiga lá na praia, e a gente falando desse assunto, e ela comentou comigo, tenho medo de ser autoritária, né? Sendo firme, ser autoritária. E eu falei, meu Deus, eu acho que pode ser a dúvida de muita gente essa. Como ser firme sem ser autoritário? Porque se a gente não teve essa referência, né, na nossa infância, se a gente viveu dentro de um lar mais autoritário ou um lar mais permissivo, a gente não tem referência do que é ser firme sem ser autoritário. Então, quando a gente vai ser firme, a gente acaba sendo autoritário com a criança. E aí eu comentei com ela, falei, olha, acho que eu vou até falar sobre isso numa live, porque acredito que isso possa ajudar muitas pessoas. Diz pra mim você, que entrou agora, que tá aí desde o comecinho, o que você entende sobre ser firme? O que você acha que é ser firme com a criança e o que você acha que é ser autoritário com a criança? Essa live vai ser dividida em alguns dias, tá? Não vou falar sobre tudo hoje porque não vai dar tempo, senão vai ficar muito extensa.
Mas conta pra mim, o que, que você acha que é ser firme e o que, que você acha que é ser autoritário? Ou se você não faz a mínima ideia da diferença entre esses dois e não sabe como agir. Acaba muitas vezes sendo autoritária e se perde na firmeza, ou tem dificuldade em ser firme e acaba sendo permissiva. Coloca aí pra mim, pra eu entender um pouquinho do público, pra gente direcionar essa live aí pra vocês que estão aqui ao vivo. Porque isso é o valor, né? O preço que vocês pagam de estar aqui cedinho, acordados, assistindo comigo ao vivo. Então coloca aí pra mim, ok? Amanda colocou, tenho dificuldade de ser firme. Muitas mães, muitos pais têm também, né? E isso vem da nossa infância. Vamos lá. Eu coloquei alguns tópicos aqui para eu não me perder, porque senão eu falo demais e essa live vai acabar tendo 1 hora ao invés de 20, 15 minutos, né? Mas eu coloquei alguns tópicos que a gente pode falar hoje, que eu acho que pode ser bem importante, tá? Jaque, me perco entre um e o outro às vezes. Legal. Cláudia, imposição, autoritarismo. Isso, por essa linha aí mesmo, autoritarismo, de imposição. O que mais? Eu acho que sou autoritária, disse a Karine. Vamos lá, a gente tem a tendência de ser autoritário ou ser permissivo. É raro a gente encontrar pais hoje em dia que são firmes e gentis ao mesmo tempo, sem estudar, porque tem um feeling, porque tem, né, embutido dentro deles. Normalmente pais que são assim vieram de tradições assim, de culturas assim, de famílias assim. E é raro a gente encontrar uma família assim, que não estudou, ainda mais antigamente que não se falava sobre isso, né? Então não fique se sentindo mal se você tá se achando autoritário, se você tá se achando permissiva. Todas nós passamos por isso, né? Nós mães e os pais também. A tendência dos pais hoje em dia é serem mais autoritários e as mães mais permissivas. É uma tendência, tá? Do mundo de hoje, mas isso não significa que é uma regra geral. Existem pais que são mais permissivos e as mães mais autoritárias. Mas dentro de casa, normalmente, tem um que é o oposto do outro, né? Um tenta equilibrar o outro de uma certa forma, ok? Então vamos lá, gente. A diferença entre os dois é o quê? Primeiro vocês precisam entender que a criança ela precisa da firmeza, tá? Por que a firmeza é tão importante? Porque a firmeza ela define alguns parâmetros que a criança precisa aprender para se socializar, para crescer, tá? Por exemplo, a firmeza ela define limites. Então a criança ela consegue entender até que ponto ela pode, o que ela não pode, como ela deve falar e como ela não deve, o que é apropriado, o que não é apropriado, o que é arriscado, o que não é arriscado, né? Como ela se comporta, como ela conversa, até que ponto ela observa ou se cala, ela comenta ou só olha, entendeu? Então a firmeza ela define limites para a criança. Toda criança precisa de limites. Mas estamos falando daqueles limites saudáveis, que sustentam o desenvolvimento da criança. Não aquele limite que cega, que cala, que proíbe a criança de viver, de ser quem ela é, que traz dor, sofrimento, crenças limitantes. Não é esse limite. Tô falando do limite saudável, tá? Então, a firmeza, ela traz isso. Então, é extremamente importante. Uma criança ser educada somente com a gentileza, só o acolhimento, só a conexão antes da correção, essa criança cresce sem limites. Ela não sabe o que ela pode, o que ela não pode fazer, como ela deve se comportar, o que ela deve e o que ela não deve falar. Ela não tem esses parâmetros bem definidos e isso vai causar mau comportamento, porque se um dia eu posso, outro dia eu não posso, um dia eu falo, outro dia eu não falo, se um dia tá tudo bem, outro dia não tá, eu não sei o que pode e o que não pode. Então isso vai prejudicar o meu comportamento. A firmeza também define segurança. A criança, ela se sente segura e ela se sentindo segura, ela para de chamar mais atenção, ela para de querer provocar, né? Que a gente entende como provocação e não é uma provocação, é um grito de socorro, é um pedido de ajuda, é um pedido de olha pra mim, presta atenção em mim, eu não sei o que fazer, ou eu acho que pode fazer tudo, isso me traz uma certa insegurança. E às vezes essa insegurança da criança nem é manifestada no comportamento dela, na questão da autoestima, porque é uma criança que se arrisca, uma criança que conversa, uma criança que fala, mas ela é insegura emocionalmente. Em que sentido? Ela não sabe pra onde correr, ela não sabe até onde ela pode chegar, então ela fica dando tiro pra tudo quanto é lado, pra tentar achar essa segurança em alguém. E quando ela acha um adulto que traz segurança pra ela, ela gruda nesse adulto. Aí aquela criança que se apega na avó, que se apega no tio, que se apega na tia, que se apega até numa amiga sua. Uma criança que parece que troca você pelo outro. Porque no outro ela encontra a segurança que talvez ela não está encontrando dentro de casa. Até aqui tudo certo?
Vai comentando aí pra mim, tá? Por isso que é tão importante a gente definir limite e segurança com a firmeza pra criança. O que mais que a firmeza traz? A firmeza traz confiança. A criança confia em você. A criança, ela entende que o que você diz é real, é valioso, é importante, ela admira você. Então ela para prestar atenção no que você diz. Sabe quando eu falo pra vocês que não adianta a gente impor as coisas, que a gente não tem que causar medo na criança, que a gente tem que causar respeito, admiração, é isso que a gente precisa disseminar na educação? Então, a criança que cresce com a firmeza, ela aprende a confiar nos pais. Então, às vezes, você não vai precisar explicar muita coisa, às vezes nem vai dar tempo de você explicar muita coisa. Mas a confiança já foi tão bem estabelecida, tá tão bem construída, que a criança decide confiar em você, seguir o que você tá dizendo, obedecer você sem muitos questionamentos. Porque isso já existe. E você só vai dizer pra ela, filha, eu te amo, e a resposta é não. Ou, filho, tá tudo certo, confia em mim. Hoje não, a gente conversa sobre isso outro dia. E a criança vai entender, vai aceitar, vai ficar decepcionada, vai. Eu não estou falando que a firmeza vai gerar alegria, que ela vai gerar contentamento, não é isso. A criança vai ficar decepcionada, chateada, porque ela queria muito algo que ela não podia, por exemplo, né? Nesse exemplo que eu estou dando. Mas ela sabe que é pro bem dela, porque existe a confiança e a firmeza define essa confiança. A gentileza não, Gabi, define também. Por isso que é firme e gentil ao mesmo tempo. Mas hoje estamos falando da firmeza, certo? O que mais? Define respeito. A firmeza define para a criança até que ponto ela deve ou não falar e se comportar. E mostra para ela o que é respeito e o que é falta de respeito. É mais ou menos assim, sabe quando a criança vê uma pessoa muito velha na rua, né, muito idosa, né, um velhinho, um vovozinho na rua, normalmente as crianças pequenas já apontam e já falam, olha mãe, como ele é velho, e aí a gente fica morrendo de vergonha, né, já aconteceu isso com você? A gente fica morrendo de vergonha e fala, pelo amor de Deus, não fala isso, fala baixo, não é assim, tadinha, a pessoa fica chateada, né, ou então a criança vê uma pessoa acima do peso, e aí ela aponta e fala, nossa mãe, olha lá, como a pessoa é gorda. E aí a gente fica morrendo de vergonha também. E a criança vai apontando o dedo pra tudo. Ela vê anão, ela aponta e fala, olha como ele é pequenininho. Não é assim? Porque ela não sabe o que é respeito e até que ponto ela deve falar. Ela só tá falando o que ela tá vendo, ela não tem filtro. Então, a firmeza também define esse tipo de respeito em relação ao outro, em relação a você, pai e mãe, em relação a ela, até que ponto ela deve suportar ou não as coisas, como ela deve falar com o outro, do que ela gosta, do que ela não gosta, como ela deve falar com você de uma frustração dela, até que ponto você delimita para ela, né, o respeito na questão de expressar as emoções, até que ponto ela deve expressar as emoções sem te ferir, porque nós estamos falando aqui de uma educação respeitosa, onde a gente defende o respeito mútuo, não é o respeito só pela criança, é o respeito pela criança e da criança para com os pais. Então a firmeza também define isso. O que mais que a firmeza define? Responsabilidade. Então na firmeza a gente permite que a criança passe pelas consequências lógicas de suas escolhas, sem punições, mas passando pelas consequências, que pode ser um outro assunto de uma outra live dessa maratona. A gente define alguns critérios, algumas responsabilidades para a criança fazer dentro de casa com as coisas dela, né? Com o seu ciclo social ali, entre amigos, entre família. Então também define responsabilidade, entre outras habilidades importantes que a firmeza ela vai ensinar para a criança. Em contrapartida, o autoritarismo, ele não ensina. Ele fere, ele machuca, ele cala. Então, o autoritarismo, ele vai calar a criança. Ou seja, você não quer ouvir, eu não quero ouvir, você vai fazer porque eu tô mandando e ponto. Mas não tem mais e não tem menos. Isso é o autoritarismo. O que mais que é o autoritarismo? Ele desvalida a criança. Ah, vai chorar agora. Então, chora. Ou então assim, né? Você vai tá chorando? Então, agora eu vou te dar um motivo para chorar mais ainda. Então isso é o autoritarismo, ele desvalida as emoções da criança. A criança, ela tá muito feliz com alguma coisa, a gente fala, para agora de pular, de correr, pelo amor de Deus. Você tá me irritando, porque você é desobediente, porque você é bagunceiro, porque você é teimoso. Então o autoritarismo, ele rotula a criança, ele desvalida a criança. Isso não é ser firme, né? Isso é ser desrespeitoso com a criança, autoritário, autocrata com a criança, né? Que mais? O autoritarismo, ele desmerece a criança, então não importa o que é importante para ela. Para você, o que é importante para você, não para a criança. Então você desmerece a criança.
Então, você perdeu o direito disso, você perdeu o direito daquilo, você não merece mais brincar porque você é desrespeitoso, desobediente. Então, o autoritarismo, ele faz tudo isso. Ele constrange a criança, porque o autoritarismo você dá bronca, você grita, você humilha na frente de outro adulto. Você reclama da criança na frente de outro adulto. Poxa, de novo? Ah, pelo amor de Deus, mas de novo, filho? Ah, que é isso? Então, o autoritarismo, ele faz isso. Então, ele constrange a criança na frente de outras pessoas. Imagina você casada, tá? Ou casado, se tiver pais aqui, e um adulto vem e te desvalida, te desmerece, te constrange, tá? O teu marido vem perto de você e fala, ah, não acredito, de novo você não lavou essa louça, por exemplo, né? Ou de novo a casa tá bagunçada, ou de novo você falou isso pra mim. Ah, não acredito que você falou isso pra mim. Imagina como a gente se sente e como a gente reage. Às vezes a gente nem reage na hora, dependendo do temperamento de cada mulher, mas por dentro, imagina o que isso não te causa. É a mesma coisa que causa na criança. Por que a gente acha que fazer com um adulto não pode, mas fazer com uma criança pode? A gente tem que refletir um pouquinho sobre isso. Muitas coisas a gente faz com crianças achando que pode, e com adultos, se a gente vê fazendo, a gente acha um absurdo. Mas criança, tem dignidade tanto quanto nós adultos, tá? Então a gente tem que começar a refletir um pouquinho sobre isso. Quanto a gente olha para a infância com falta de respeito, com falta de dignidade, tá? Que mais? O autoritarismo, ele amedronta a criança, então a gente ameaça, né? A gente fala muito enérgico, muito bravo, e aí essa criança, ela tem medo de você, ela não tem respeito por você, ela tá morrendo de medo de apanhar, de ficar de castigo. Então o autoritarismo, ele causa isso. Que mais? Ele ofende. Então você briga com a criança, xinga a criança, rotula a criança, ele pune a criança, então ela perde direito de coisas, ela perde a chance de escolher algumas coisas, ela é punida por isso, às vezes até apanha, né? Até é punida fisicamente. E o autoritarismo, ele, de uma certa forma, ele vai ferir a criança e não educar a criança. Até aqui, conseguiram entender a diferença? Então agora eu quero ouvir de vocês. Nessas diferenças entre firmeza e autoritarismo, vocês tendem mais para quê? Vocês estão sendo mais firmes ou mais autoritários com a criança? Deixa eu entender um pouquinho. Vamos lá. Ana, quem mais? Letícia, Dani, Fábio, Aren, Vani, quem mais? Larissa. Coloca aí pra mim. Quero entender de todos vocês. Nós estamos com 39 pessoas agora ao vivo na live. Vocês tendem para quê? Mais para o autoritarismo ou mais para a firmeza? E aí, como a gente faz, né, para conseguir ser diferente? A gente precisa entender o que é ser firme. Se ser firme ensina limites, segurança, confiança, define respeito, responsabilidade, entre outras coisas, como eu consigo, na minha fala, no meu comportamento, ser firme com a minha criança sem ser autoritária? Eu preciso não calar o comportamento dela, certo? E o que é não calar? Tirar as frases prontas de eu não quero ouvir, eu não quero saber, para agora de chorar, eu falei não e ponto. Claro, às vezes nós vamos usar o não e ponto, mas você já validou todo um comportamento antes, tá? Por exemplo, você já explicou para o seu filho, ele tá pedindo o celular. E você já explicou, filho, não, você já jogou hoje, seu tempo já deu, mas ele quer muito, porque tem um amigo ali jogando. E você definiu que não é o momento dele, mesmo tendo outra criança, não é o momento dele jogar. E aí você já explicou tudo pra ele, eu sei que você quer, eu sei que seu amigo joga te traz vontade, e eu estou cuidando de você, não é legal, você tá toda hora se envolvendo com isso. Enfim, você já explicou os seus motivos. E ele continua insistindo. Você vai dizer, filho, eu disse não e o meu não é definitivo. Não e ponto. A criança vai ficar brava, vai ficar chateada, vai falar... Ela não vai falar, você é chata se tiver respeito por você, tá? Se não tiver construído respeito, ela vai falar. Enfim, e aí você vai dizer esse não e ponto, só que você teve uma validação antes. Isso é ser gentil e firme ao mesmo tempo. Sem esse caminho da explicação da conduta anterior ao não e ponto, aí você acaba sendo mais autoritário, tá? Essa é a grande diferença. A gente colocando aqui, ó, autoritária, tentando ser firme, muitas vezes não sei o que fazer e acabo no autoritarismo. Quem mais? Núbia colocou um pouco dos dois. Cíntia, aprendi firmeza com você. Que legal.
Renata, autoritária. Messias, Michele, né? Autoritária. Firme, mas às vezes vem um automático no autoritarismo. A Gabi, normal, Gabi. Nós somos humanas e a gente vai ter que ir aprendendo com isso. Às vezes vai vir um autoritarismo mesmo, você vai falar, opa, acho que eu me excedi um pouco nesse ponto. Então traz essa informação pro seu cérebro para você conseguir ressignificar da próxima vez. Andresa, mais permissivos. Autoritária, Cris. Cíntia, firmes, um pouco dos dois. A Raíssa, autoritária. Mariceia diz que é autoritária. Meu filho é muito estratégico para conseguir o que quer, não dá para conversar muito. Mariceia, sempre dá para conversar com a criança. Você não imagina como o meu filho Pedro é estratégico. Você não imagina. Tem vezes que sai fumacinha da minha cabeça de tanto que eu preciso pensar em alternativas. Mas sempre existe uma forma, tá? De conversar com a criança. É que nós adultos, a gente não tem a habilidade, porque não fomos educados assim. Então a gente precisa desenvolver essa habilidade. Por isso que eu quero vocês no curso no final de março. Agora, dia 27, se eu não me engano, vai abrir as inscrições para vocês participarem comigo e a gente aprender essa habilidade aí de conversar, de dialogar, de fazer a criança entender uma linguagem diferente de educação, certo? Gente, para finalizar, existem alguns tons de firmeza, tá? Que a gente precisa entender que são diferentes. Porque às vezes você olha para uma mãe falando com um filho, você acha que ela é muito pacífica. Aí você olha para outra e fala, nossa, acho que ela é muito enérgica. Aí você olha para outra e fala assim, ai, essa aí tá ficando até engraçada. Porque são tons diferentes de firmeza. Cada temperamento define um tom. Então eu criei alguns aqui para ilustrar para vocês entenderem um pouco. Por exemplo, existe o tom enérgico da firmeza, que é aquele pai mais dominante, aquela mãe mais dominante, que naturalmente fala mais alto, que naturalmente já é mais arbitrário, naturalmente já é mais controlador. Então esse pai e essa mãe, quando vai ser firme, ele vai ter um tom mais enérgico, tá? Então ele vai falar de um jeito tão firme que vai parecer até que tá bravo. Vai fechar mais a cara e você vai falar, nossa, mas isso aí tá meio bravo. Mas é o temperamento. Gabi, mas a criança tem que aceitar? Não, porque eu preciso entender o temperamento do meu filho. Por exemplo, se eu tenho um filho muito sensível, muito estável, muito quietinho, muito observador e eu sou enérgico e eu tenho uma firmeza enérgica, a minha firmeza pode ferir o meu filho. Porque a forma como ele absorve aquilo é muita dor. Ele vai ter medo até da tua firmeza. Então eu preciso entender como é o temperamento do meu filho para conseguir falar com ele no tom que vai funcionar, ou seja, que vai conectar com a criança. Outro exemplo, se eu tenho uma criança muito dominante, tá? Ela é muito dominante e ela peita você, ela faz o que ela quer, ela é ousada, ela não desiste, às vezes a gente rotula até de teimosa, uma criança de perfil dominante. E eu sou uma mãe mais pacífica, mais estável, mais calma, mais serena, mais paciente. Quando eu for ser firme com essa criança, eu posso acabar tendo a firmeza serena que eu coloquei aqui. Que é uma firmeza onde a gente vai falar assim, filho, eu já não falei que não podia? Não pode fazer isso, filho, não pode fazer isso. Quando você faz isso é errado, as pessoas veem, né? A gente tá constrangendo outras pessoas. E olha o tom que eu estou falando. Filho, não pode. E aí essa criança, ela escuta isso de você com essa firmeza toda e fala assim, meu, que blá blá blá. Nossa, que chatice isso que minha mãe tá falando. E aí a firmeza da mãe não funciona. Porque não é a linguagem que a criança entende, absorve. Então eu preciso ser sim mais enérgico com uma criança dominante. E enérgico não é ser autoritário, tá? É ter a firmeza enérgica, uma firmeza falada um pouquinho mais com segurança, com mais convicção. Não, sem tantos detalhes, porque a criança de perfil dominante, ela não gosta muito dos detalhes, ela não tem paciência. Olha o sol batendo bem aqui na minha cara agora. Ela não tem mais paciência, né, de ficar ouvindo a mãe explicar e falar, enquanto a mãe tá lá falando, ela né, já tá lá no outro mundo dela, falando, o que eu vou fazer depois que eu sair daqui, meu, que chatice isso. Aí a mãe termina de falar, a criança vai lá e faz tudo de novo, aí você fala, mas eu acabei de falar. E aí você acabou de falar do jeito errado. Então a criança dominante, ela vai precisar da firmeza enérgica, tá? Onde você vai falar não e ponto. Então assim, o que aconteceu? A gente não tinha conversado? É nesse tom. A gente não tinha conversado? Tinha. Então, e aí aconteceu isso. Por quê?
Se a criança não falar muito ou começar a te dar indícios de que ela não quer mais ficar naquela conversa, eu falo assim, olha, eu não gostei do que aconteceu, eu não gostei do que você fez, porque daí a gente não tá falando da identidade da criança, a gente tá falando do comportamento dela. E a gente precisa resolver isso agora. Então você tem duas alternativas. Você vai lá e conserta o que você fez ou você fica aqui comigo. E aí perdeu o direito de ir até lá por escolha sua, não porque eu estou definindo. Então não estou punindo essa criança, não estou ameaçando essa criança. Estou dizendo para ela, ou você fica aqui diante de qualquer cenário, tá gente? Nem pensei num cenário real. Ou você fica aqui comigo, ou você vai lá e resolve. Se a criança conseguir resolver. Claro, você não vai colocar a criança em algo que ela vai ter constrangimento, vergonha ou não sabe, habilidade para resolver aquilo. Mas você pode oferecer escolhas limitadas para essa criança. Certo? Outro tipo de firmeza que existe é a firmeza cômica. Normalmente ela vem de pais influentes. O que é essa firmeza cômica? É quando o pai tá tentando ser tão firme que ele fica engraçado. Quem já passou por isso? E a criança ri de você, ou a criança desvalida você totalmente. Ela não acredita na tua firmeza. E aí ela vai pra brincadeira, ela começa a brincar. E você fala, eu não tô brincando. E ela continua brincando. Porque a sua firmeza, ela muda tanto quem você é, que a criança percebe isso e acaba se tornando engraçado. Mas existe a firmeza cômica. Então o que a gente precisa entender? Qual é a linguagem da minha criança para falar na linguagem dela. Eu, enquanto adulto, preciso me adaptar a isso. Não é a criança que tem que entender a mim, porque ela ainda não tem cérebro para entender. Ela não tem cérebro cognitivo pronto para interpretar isso. Nós deveríamos ter, nós deveríamos saber, porque somos adultos. Então nós é que precisamos estudar, entender o temperamento da criança, mudar o tom de voz para a gente conseguir ser firme na medida do temperamento da criança. E o outro tipo de firmeza que existe é a firmeza rígida, que são pais muito rigorosos, criteriosos. Eu tenho uma firmeza rígida, porque eu sou perfeccionista, eu adoro rotina, eu adoro sistematizar as coisas, é o meu perfil comportamental. Eu sou conforme, né? Então eu tenho uma firmeza rígida. E aí eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu sou conforme dominante. Então, às vezes, na minha firmeza rígida, eu acabo sendo rígida e enérgica em alguns momentos. A minha sorte é que eu tenho filhos também dos mesmos perfis. Então, quando eu sou assim, não firo ninguém, porque é a linguagem que eles precisam. Só que o meu Pedrinho, ele é influente. Então, o influente, ele é mais sensível. Então, às vezes, eu percebo no olhar dele que o meu tom foi muito enérgico, né? Ou ele foi muito rígido. E aí ele se sentiu desvalidado. E aí eu preciso ir voltando, equilibrando, mudando o tom, até conseguir o tom certo, que ele vá me ouvir. E Gabi, por que eu preciso mudar o tom para a criança me ouvir? Não é porque a criança tem que receber o que ela quer. É porque senão não é eficaz. Se você não muda o tom para falar do jeito que a criança deve ouvir, o jeito que a criança gosta de ouvir e entende, você tá só perdendo saliva. Você fala e não adianta. Isso estressa qualquer tipo de maternidade, gente. Você falar e a criança parece que não te ouve, e você sempre fala a mesma coisa, a criança sempre fazendo a mesma coisa. Isso irrita pai, irrita mãe, isso incomoda a criança. Então não é muito melhor a gente aprender a linguagem certa e se comunicar com a criança de um jeito que vai funcionar? Por isso que a gente precisa estudar. Certo? Então, recapitulando, firmeza e autoritarismo são coisas distintas. No autoritarismo, eu calo a criança, eu desvalido a criança, eu desmereço a criança, eu constranjo a criança, eu amedronto ela, eu ofendo, eu puno, eu firo essa criança, tá? Eu sou autoritário, eu cresço, eu uso da minha força, né, do meu poder que eu acho que eu tenho em cima de uma criança tão indefesa para conseguir o que eu quero. Na firmeza, eu defino limites muito bem estabelecidos, eu passo segurança para a criança, eu passo confiança naquilo que eu falo, porque se eu falo só uma vez e o que eu falo eu cumpro. Então eu passo confiança para a criança, eu defino respeito até o que ela pode, o que ela não pode fazer, falar. Ensino isso para ela e também ensino sobre responsabilidade. Existem tons de firmeza. Tom enérgico, o tom cômico, o tom sereno e o tom rígido. Cada mãe tem o seu tipo de tom. Isso não é errado. Ser firme de uma forma mais cômica não é errado. Passa a ser não funcional ou disfuncional quando a minha criança não recebe esse tom do jeito certo, ou seja, ela tem outro temperamento e esse tom não está funcionando com ela. Então eu estou gastando saliva, gastando ferramentas nobres de educação, gastando teorias importantes de educação do jeito errado, e aí não vai funcionar. Certo, gente? Gostaram? O que mais?
Usar ou isso ou aquilo é uma ferramenta que tem me ajudado muito. Isso, parabéns, legal. Rafa colocou, Gabi, não estou conseguindo identificar o perfil do meu filho, ele tem 2 anos, o que faço? Rafa, existe um teste em que eu aplico nos pais e aí a gente juntos consegue chegar no perfil da criança, tá? Mas se você quiser saber mais informações, me manda um direct. Mas, gente, nós vamos estudar sobre tudo isso que eu tô falando muito mais profundo e a gente vai aprender a falar. Como é que eu falo no tom enérgico? Como é que eu falo no tom cômico, no tom sereno, no tom rígido? Como é que eu falo? Como é que é esse tipo de linguagem? Eu não tô conseguindo ter ferramentas. Nós vamos aprender isso no Manual das Mães que Evoluem, que vai abrir as inscrições agora, finalzinho de março, ou dia 27 ou dia 28 de março. O carrinho lá vai ser aberto no site para vocês poderem adquirir aí o ingresso de vocês e estarem comigo nessas aulas ao vivo, online, mas ao vivo, e aprender muito mais a educar com respeito, com amor, com empatia, ensinando limites importantes para a criança. Certo, pessoal? É isso. Muito obrigada pela presença de vocês e amanhã a gente continua também falando sobre isso. Nós vamos continuar essa linguagem aqui de autoritarismo e firmeza e vamos aprender algumas coisas amanhã, como por exemplo, por que pais são autoritários? Quais são os medos dos pais autoritários? E aí a gente vai falar sobre isso amanhã, tá bom? Espero vocês. Beijo!